sou a Bruna Brandão, sou nutricionista residente do Hospital Universitário Vasco do Walter Cantídio e vou falar um pouco sobre o manejo nutricional da doença esteatótica metabólica. Como a Giovana bem explicou, houve essa modificação da nomenclatura para um termo mais afirmativo, mais claro sobre o que a doença é metabólica e não só que ela é não alcoólica e menos estigmatizante do que doença gordurosa do fígado, né? E é caracterizada pela esteatose, mas pelo menos um desses critérios que também já foram falados. Aí, ela sempre está associada a condições como obesidade, distribuição desfavorável de gordura, hipertensão, pré-diabetes, diabetes, dislipidemias, que são condições que se favorecem muito das modificações de estilo de vida e é aí que entra a nutrição também. Mas antes de eu intervir nesse paciente, né, eu preciso avaliar em qual condição ele está, de que forma eu faço isso, por exames bioquímicos, mas sempre tomando cuidado para eu não confundir a manifestação da doença hepática com a manifestação de desnutrição. Por exemplo, alterações de albumina, de transferrina, são manifestações da doença hepática. Então, eu tenho que avaliar esses exames bioquímicos, mas em conjunto com outras coisas, para eu não achar que o paciente está desnutrido, quando no caso é uma manifestação da própria doença hepática. Anamnese alimentar, para eu saber quais condições sociais, quais as condições culturais, quais os hábitos desse paciente, para eu fazer uma intervenção mais efetiva. Avaliação física, se tem sinal de depressão muscular, se tem sinais específicos de carências nutricionais, já que esse metabolismo dos macro e micronutrientes está comprometido. E a avaliação antropométrica, que no dia a dia é peso, altura, né, para a gente conseguir o IMC, circunferências e dobras. Nesses casos, eu devo estar atenta se tem ascite ou edemas periféricos para preferir as circunferências do braço e a circunferência muscular do braço e as dobras cutâneas, já que o peso vai estar afetado pelo acúmulo hídrico. Mas, nesses casos também, a gente tem essas tabelinhas para desconto do peso final que a gente vê na balança, né? Descontar esse peso do excesso hídrico, quando tem edema e quando tem ascite. Então, o edema vai depender do grau, até onde vai esse edema, e do grau da ascite. Tem essa tabela para a gente se basear, mas lógico que na prática nem sempre a gente vai ver certinho, né? O edema vai até o tornozelo, o edema vai até o joelho. Às vezes tem mais edema num membro do que em outro, né? Essa tabela existe para a gente se basear, ter uma base, mas nada vai substituir o seu olhar clínico lá no paciente, no leito ou no ambulatório. Como já foi dito, a principal recomendação, primeiramente, é a perda de peso. E inicialmente se dá com mudança do estilo de vida. E a partir de 5% essa perda já é benéfica, mas o recomendado é de 7 a 10% para redução da inflamação e estabilização da fibrose. Mas é importante ressaltar que essa perda deve ser feita de maneira gradual para que ela possa ser sustentada e que eu não tenha uma perda de massa muscular. Porque, embora seja dose dependente, digamos assim, quanto mais peso esse paciente perder, vai ter uma melhora da doença hepática, né, pela redução da concentração de gordura, mas não adianta também ele perder esse peso de uma forma não saudável e perder, em sua maioria, massa muscular. E aqui é mais um resumo, né? A primeira intervenção seria mudança de estilo de vida. Quando isso se mostra insuficiente, o IMC é maior ou igual a 27, aí sim é recomendado os medicamentos anti-obesidade. E em casos que essas duas intervenções não surtem efeito esperado, né? E o IMC continua maior do que 35, a gente pode pensar em cirurgia bariátrica. Então, o que a gente vai visar na terapia nutricional? Tratar essas condições associadas, as hiperglicemias, as dislipidemias associadas. E como a gente visa a perda de peso, essa dieta vai ser hipocalórica. O déficit calórico é de 500 a 1000, mas normalmente a gente adota os 500 pela adesão, né? Porque quando você faz um déficit calórico muito grande inicialmente, é mais difícil que o paciente tenha essa adesão à dieta.
Se dá preferência a carboidratos integrais e com baixo índice glicêmico, limitação de gorduras saturadas, que normalmente são as gorduras de origem animal, exclusão de gordura trans, e se dá preferência aos laticínios e às proteínas com baixo índice de gordura. Para evitar o acúmulo de líquido extracelular, né, que vem da ascite, dos edemas, inicialmente a indicação é de 2 gramas de sódio por dia, que dá mais ou menos 5 gramas de sal de cozinha, mas em pacientes hospitalizados, ou pacientes que já têm edema, essa restrição pode ter que ser mais severa. Em todos esses casos, o paciente se beneficia da inserção de alimentos ricos em fibras, tanto porque vai beneficiar o controle da glicemia, o controle das dislipidemias, mas nesse processo de emagrecimento também vai promover uma saciedade maior, então vai promover uma adesão maior. A gente também sempre preconiza, não só nesse caso, mas nesse caso especificamente, retirada de ultraprocessados, embutidos, bebidas açucaradas. E a recomendação de proteína é dentro da normalidade, né? Uma dieta normoproteica inicialmente. Mas já quando eu tenho a cirrose hepática, né, um estágio mais avançado, como esse corpo vai estar sob um estresse maior, a demanda de energia também vai ser maior. Quando eu tenho a cirrose sem ascite, a demanda energética é de 1,2 a 1,4 vezes o gasto energético basal. Já com ascite, infecção, má absorção, vai ser de 1,5 a 1,75 esse gasto energético. Mas aí, dentro desses intervalos, eu vou considerar qual é o estado nutricional do meu paciente. Se é um paciente obeso, que é a maioria dos casos, eu vou adotar a faixa menor, né, dentro do limite menor de energia. Se é um paciente eutrófico, ali no meio. E se é um paciente já desnutrido, a faixa mais acima. E sempre lembrar de usar o peso seco desse paciente, né, com aqueles descontos. Caso seja um paciente mais difícil de eu obter esse peso seco, de obter a tropometria, eu posso usar o cálculo do peso ideal para fazer esses cálculos de quilocalorias. Os carboidratos e os lipídios se mantêm mais na mesma distribuição, mas sempre se atentando à qualidade. E a demanda de proteínas vai seguir o mesmo pensamento da energia, né? Quando eu estou com uma cirrose mais estável, não complicada, sem encefalopatia, essa demanda vai ser de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia. Já é maior do que na doença inicial, mas não é tão grande quanto quando eu estou com estresse, hepatite alcoólica, sepse, que aí já vai ser maior do que 1,5. Já quando eu tenho um quadro de encefalopatia hepática, que é quando eu vou ter, por falha, prejuízo na detoxificação, mais amônia circulante, vai ter todo aquele quadro que a gente já conhece, né? Essa amônia livre vai favorecer o transporte de aminoácidos de cadeia aromática para o sistema nervoso central, e esses aminoácidos vão acabar sendo falsos neurotransmissores, provocando todos aqueles sintomas que a gente conhece. Então, esse balanço entre aminoácidos de cadeia aromática e aminoácidos de cadeia ramificada vai estar prejudicado. Então, nesse caso, eu posso intervir, promovendo um maior aporte de aminoácidos de cadeia ramificada, que é leucina, isoleucina, valina, na proporção de 2 para 1. Porque eles vão competir com os outros e na barreira hematoencefálica, não deixando ser produzidos esses falsos neurotransmissores, diminuindo a cefalopatia hepática, e vão prevenir que as proteínas endógenas sejam catabolizadas, já que eu estou ofertando uma fonte de energia. Aqui eu trouxe exemplos de alimentos ricos em aminoácidos de cadeia aromática, que é queijo, gema de ovo, carne de porco, e alimentos ricos em aminoácidos de cadeia ramificada, maçã, mamão, abóbora, feijão, grão de bico, camarão. Uma coisa que acabou não ficando no slide, né? Sempre que o paciente está com encefalopatia hepática, a dieta visa preferir alimentos mais laxativos, né?
para diminuir o tempo de trânsito intestinal, então diminuir a produção de amônia no intestino e também melhorar a excreção dessa amônia. Na encefalopatia hepática, embora tenha uma demanda de proteínas considerável, se eu superestimar esse aporte de proteínas, eu posso precipitar ainda mais encefalopatia hepática. Então, no grau 1 ou no grau 2 da encefalopatia, eu tenho uma janela maior, né? De 0,5 a 1,2 gramas de proteínas por quilo por dia. Mas quando é o grau 3 ou o grau 4, eu já vou ser hipoproteica sempre, né? Para não piorar esse quadro. Como considerações finais, coloquei que é importante a integração entre as especialidades para o manejo clínico, metabólico e comportamental mais efetivo, que é o que a gente prioriza aqui, que é importante na nutrição e em todas as outras especialidades. Foco na individualização das metas, considerando o que é factível para aquele paciente dentro da realidade dele. E eu devo capacitar o paciente para o autocuidado, para ele ter autonomia para esses hábitos que eu estou promovendo saírem do ambiente hospitalar e serem duradouros, né? Tanto aqui no ambulatório quanto na enfermaria. E é necessário monitoramento contínuo para suporte às mudanças e prevenção da progressão da doença. Aqui são minhas referências. E obrigada.